Olá, meus queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos em uma nova edição do nosso Café com Kardec e Amigos. Nesta noite estamos na nossa edição de número 80. Já são com este 80 cafés, muitos aprendizados e ótimas reflexões ao longo de todas essas edições. Nessa noite, não será diferente. Receberemos já já o nosso convidado, que abordará a belíssima temática, a obsessão e a terapia do amor. Café com Kardec e Amigos é uma produção do nosso canal Seridó Espírita, também retransmitido através dos nossos canais parceiros, a Rede Amigo Espírita, a Rádio Portal da Luz, Web Rádio Fraternidade, TV Secal, TV 7, e também retransmitimos através do Facebook, tanto da Rede Amigo Espírita, quanto do Núcleo Espírita Seara de Luz, da cidade de Currais Novos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já temos aí o nosso querido amigo Alisson Campelo dando boa noite. Mais uma edição, hein, Alisson? Desta vez você acompanhando aí dos bastidores. Um abraço, meu querido amigo. A Erineide já se encontra presente. Vamos chegando para mais uma edição do nosso café. Hoje, então, como nós falamos, vamos ter como temática a obsessão e a terapia do amor. Quem vai estar conosco, um convidado muito especial. Hoje nós estamos numa conexão Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, e recebemos, então, e chamamos para a tela o nosso querido amigo Velocino Camargo. O Velocino, que já pode ir chegando, muito boa noite, meu querido amigo, é palestrante espírita, presidente da Sociedade Espírita Caminho da Luz em Porto Alegre, expositor espírita, não somente do movimento espírita gaúcho, mas também do Brasil, tem atuado na divulgação da doutrina espírita em várias localidades, e agora está aqui nessa conexão dos Rio Grandes, conosco no Café com Kardec e Amigos. Seja muito bem-vindo, Velocino Camargo. Igor, é um prazer estar com vocês e todos aqueles que nos assistem através do canal Seridó Espírita e de todos aqueles que são parceiros do Seridó. É uma alegria muito grande estar com vocês e poder entrar no lar de cada um dos espíritas que nos assistem e também dos simpatizantes da nossa querida doutrina. Que maravilha, meu amigo. Bom, você que nos acompanha já sabe, o nosso Café com Kardec é estruturado em 3 grandes momentos. Daqui a pouquinho a gente terá a abordagem, a fala inicial do nosso querido amigo, que trabalhará as primeiras reflexões sobre a temática. Mais uma vez, a obsessão e a terapia do amor é o nosso tema da noite de hoje, belíssimo tema. Depois, na sequência, a gente tem o nosso momento de arte, temos 2 composições, 2 músicas que nós estamos reservadas para esse momento. E logo na sequência, o nosso terceiro momento é aquele momento gostoso do nosso café, onde a gente faz aquele bate-papo, buscando responder as perguntas que vocês vão nos enviando. Então, fiquem atentos, ao longo da primeira fala do nosso querido irmão, você já pode ir enviando a sua pergunta e o seu comentário, para que a gente possa fazer o nosso bate-bola na terceira parte do nosso café. E assim, então, gratos mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, nós passamos a palavra para o Velocino Camargo, mais uma vez dizendo da nossa gratidão de tê-lo conosco. E aí, então, meu querido amigo, fique à vontade para trazer as suas primeiras reflexões acerca da temática. Seja mais uma vez e sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado, Igor. Eu quero também aqui estender o meu boa noite à Clara, que está nos bastidores, nos ajudando nessa transmissão. E pedir também a boa assistência dos espíritos amigos, que juntos colaboram com o Seridó Espírita na divulgação das ideias dessa doutrina renovadora. Que possamos esta noite, então, todos nós, cada um nos seus lares, poder trilhar juntos pensamentos incomuns acerca de Jesus e desta temática da obsessão. Eu teria, em primeiro lugar, para deixar aqui uma frase
e que ela certamente será a linha mestra de tudo aquilo que nós vamos discorrer neste momento. Poderíamos dizer que o mundo nunca mais foi o mesmo depois de Jesus. Uma onda de amor intenso inundou a terra e renovou a sua paisagem para sempre. Quando nós falamos de Jesus, entendemos um pouco desta figura no contexto histórico e na evolução do nosso querido planeta, a gente chega certamente a esta conclusão. O mundo jamais foi o mesmo depois de Jesus, porque houve uma imensa onda de amor jamais sentido, que renovou a face do nosso planeta para sempre. O que é extremamente significativo no ensinamento do Cristo é a portentosa mensagem do amor que ele carrega. Vamos imaginar um pouco o que era a sociedade, aquele momento em que Jesus encarnou entre nós, e o que praticamente se seguiu após a vinda do Mestre, após o poder das suas palavras, após aquilo que tocou as pessoas pelo exemplo que o Mestre nos deixou. Em primeiro lugar, a gente poderia falar um pouco sobre o tratamento da mulher na época de Jesus. A mulher, em muitas regiões, era tratada com menos respeito do que alguns dos animais. É verdade. A mulher, ela tinha um tratamento extremamente desonroso. A mulher era tida de forma extremamente preconceituosa. Ela era ordinariamente, num pensamento comum, uma pessoa sem valor, uma pessoa sem crédito, uma pessoa sem palavra, uma pessoa, de certa forma, infiel. Porque quando havia as contendas em que precisavam estas disputas serem resolvidas, a mulher, ela não era ouvida como testemunha, porque a sua palavra não tinha credibilidade. Imaginem vocês essa situação. A mulher era, dentro do próprio lar, ela era uma pessoa completamente acessória, porque só tinha valor os homens, os varões. A mulher ficava atrás do marido nas refeições, ela não se sentava à mesa com os homens, e ela ficava naquela condição para servir os homens. Então, dentro desta visão, inclusive, a mulher ela poderia ser vendida até os 12 anos de idade, porque se tivesse alguém, talvez interessado no matrimônio com aquela jovem, então ela poderia ser adquirida junto ao pai dela até os 12 anos de idade, inclusive está lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 7, que ela poderia ser vendida até os 12 anos de idade para servir de noiva, de esposa futuramente. Então, esta forma de tratamento, de descrédito, de descaso, de não dirigirem uma palavra para uma mulher na rua, de forma alguma isso acontecia. E a gente vê as ações do Cristo no sentido de valorizar a mulher. Hoje nós sabemos que entre os espíritos não há diferença alguma, porque o espírito encarna tanto quanto num corpo masculino, quanto em um corpo feminino. Mas naquela época, com a forma de tratamento que tinha a mulher, a maneira com que o Cristo se dirigiu às mulheres daquela época, no tratamento dele com Maria de Magdala, o carinho, o respeito, a atenção. Ela, como tantas outras mulheres, seguiram a Jesus, foram discípulas do Cristo.
E Jesus, então, depois que ele se despede desses momentos entre nós, a primeira pessoa para a qual ele aparece em espírito é Maria Madalena. Então, vejam o respeito que Jesus tinha às mulheres. Tem uma passagem belíssima no Evangelho de João sobre a mulher samaritana que estava no poço de Jacó. E Jesus chega até aquele lugar, na Samaria, e começa a conversar com aquela mulher. Os judeus não tinham nenhum interesse de estabelecer qualquer tipo de aproximação com os samaritanos, entre homens. Muito menos seria o caso de um judeu com uma mulher samaritana. E o início daquele diálogo, a gente observa um carinho imenso que Jesus tinha por aquela alma sofredora. Porque quem começa a estabelecer um diálogo com aquela mulher é Jesus. E ele começa ainda se colocando numa posição de inferioridade em relação a ela. Porque ele vê ela retirando água do poço e ele pede para ela que lhe dê água, pedindo a ela, dá-me de beber porque estou com sede. Olha, se colocando ainda numa posição inferior a uma mulher samaritana. Essas expressões do Cristo, em termos de amor, ela revoluciona a maneira de nós entendermos esse sentimento, de praticá-lo efetivamente entre todas as pessoas. E assim vai Jesus nos explicando, nos ensinando, quebrando paradigmas, como era o caso dos vencidos naquela época, os grupos, as tribos, as cidades, os grupos rivais, quando determinado exército conseguia lograr vitória sobre um exército inimigo, os inimigos que restassem desta batalha viravam escravos do grupo vencedor. E muitas vezes estas pessoas eram cegadas nesse momento, porque eles diziam o seguinte, que a última visão do perdedor era ter na sua mente a vitória do grupo rival. Então, por isso, cegavam eles, para que a última visão que eles tivessem fosse da sua própria derrota. Havia, naquela época, no Império Romano, de 15% a 20% de escravos na sociedade romana. E os escravos eram considerados coisas, não valiam absolutamente nada, eram considerados que nem animais, e quem tinha a posse deles, os donos, os proprietários, faziam o que queriam deles. Vendiam, maltratavam, porque era do interesse do dono fazer aquilo que lhe aprovesse. As pessoas poderiam ser vendidas como escravas se por acaso elas entrassem em um processo grande de insolvência. Então, elas se vendiam como escravos para que aquele valor pudesse pagar a dívida e, com isso, ajudar a família. Então, os escravos eram em grande número. Inclusive, as pessoas que deviam umas às outras, esta dívida, muitas vezes, era paga com a escravidão. Havia também, naquela época de Jesus, o infanticídio, que era muito comum na Grécia, principalmente em Esparta, que eles examinavam as crianças recém-nascidas para ver se elas se encontravam em condição hábil a se tornar um soldado, a fazer parte do exército, fosse uma criança viril. E um conselho de anciãos que examinava as condições físicas das crianças, e que se eles previssem que aquela criança não tinha condições físicas de se sustentar, de se tornar um belo de um soldado espartano, ela era condenada à morte, havia o infanticídio. Então, naquela época, era este rol de situações. Os próprios enfermos eram abandonados.
As pessoas que tinham lepra entre os judeus eram pessoas que carregavam impurezas e por isso elas não podiam mais ficar convivendo no lar, porque tudo aquilo que elas tocassem tornava esse objeto, tornava esta alimentação como impura. E isso, nos olhos deles, era extremamente prejudicial à família, eles eram afastados do lar. E aí nós temos na obra Paulo Estevão a história de Samônio, que era um judeu que foi afastado do lar por conta da lepra, mas foi acolhido na Igreja do Caminho por Pedro. Então, este é o amor que Jesus, aos poucos, vai nos ensinando, vai trazendo uma nova visão de universo, de tratamento entre as pessoas, de que nós somos todos iguais, filhos de um mesmo Pai. É por conta disso que lá pelo século IV depois de Cristo, que a legislação romana chega a mudar o tratamento que dava aos escravos. Foi justamente, dizem os historiadores, por força desta ação, da influência do pensamento cristão, dos ensinamentos de Jesus, que esta mudança legislativa aconteceu no Império Romano. Então, escravos naquele momento, no século IV depois de Cristo, quanto todos os outros homens, passaram a se encontrar no mesmo patamar em relação ao Estado e ao imperador. Hoje, se nós prestarmos atenção à Declaração Universal dos Direitos do Homem, o conceito que nós temos de dignidade humana, que é algo transversal na nossa Constituição Federal, são decorrentes desta influência do pensamento cristão, dignidade da pessoa humana, e a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, toda esta sorte de direitos que vai igualando as pessoas entre si e nas suas relações, tem por base o cristianismo, tem por base os ensinamentos de Jesus. É por isso que se diz que o mundo jamais foi o mesmo depois do Cristo. Uma onda de amor jamais sentido inundou a terra e reformulou o seu panorama para sempre. No ano de 399 depois de Cristo, por conta desta influência dos cristãos, o Império Romano decidiu fechar definitivamente a escola de gladiadores. Porém, no ano 403, 4 anos depois, uma situação inusitada reviveu as brigas, as disputas de gladiadores nas arenas romanas. Porque em 403 depois de Cristo, um general romano de nome Atilício, ele conseguiu varrer todas as tropas dos godos que tentavam invadir Roma. Então, por conta deste feito desse general, que conseguiu dar de novo estabilidade ao Império Romano e afastar um dos seus maiores inimigos, que eram os godos, isto foi um feito memorável naquela ocasião, que decidiram fazer, então, festejos no Coliseu Romano, que era um prédio portentoso, que abrigava em torno de 50.000 pessoas no Coliseu. Pois eles, então, planejaram corridas de bigas, musicais, desfiles e também briga entre gladiadores. E quando vai acontecer a primeira disputa entre 2 gladiadores, um cristão que ninguém conhecia, um incógnito, ele pula na arena e ele clama para que aqueles 2 gladiadores não briguem até a morte. Porém, esta atitude dele, no primeiro momento, deixou a arena estupefata. Mas logo a seguir começaram gritos que ordenavam que os gladiadores o matassem. Matem-no, matem-no.
E aí um dos gladiadores fere de morte aquele homem. Continuam aquelas brigas, aquelas disputas entre os gladiadores naquela ocasião, em 403 depois de Cristo. Mas isso ficou tão marcado, mas tão marcado, que a partir do ano 404, as escolas de gladiadores fecharam definitivamente suas portas. Isto é o exemplo do que o amor de Jesus pode fazer por nós. Tanto que se diz que este sacrifício de amor de um anônimo foi responsável pela mudança radical de hábitos daquela época. Foi esta conduta daquele homem incógnito que deu a sua própria vida por um ideal de que as pessoas não se matem numa arena por conta de uma diversão infantil, que fez com que o comportamento fosse mudado, que os gladiadores nunca mais pisassem numa arena. Foi o ato de sacrifício, de amor desse homem anônimo que mudou por completo o hábito desta época. É por isso que Joana de Anjou diz na obra Amor Imbatível Amor, diz-nos o seguinte: o amor é fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. Olha que interessante. O amor é fonte inexaurível de energias capazes de modificar todas as estruturas comportamentais do ser humano. O amor, sobre a forma de compaixão, sobre a forma da compreensão, sobre a forma da paciência, sobre a forma da cautela, sobre a forma da coragem. O amor sobre todos esses vieses, que são virtudes, porque o somatório de todas as virtudes corresponde ao que é o amor. É o amor, então, capaz de modificar todas estas estruturas comportamentais do ser humano. O comportamento da inveja, o comportamento da ganância, o comportamento da vaidade, o comportamento do orgulho, porque vai trabalhar a humildade, vai trabalhar a caridade, vai trabalhar a compreensão, vai trabalhar o perdão. É o amor que muda toda a estrutura comportamental do ser humano. E é esse amor de Jesus, que percorreu toda a sua vida, deixou marcado num grande rastro nesta onda imensurável de um amor eterno, de um amor grandioso. E Jesus, de uma certa forma, dentro daquele que é o nosso tema também, a obsessão, Jesus esteve cercado de obsessões. Se não vejamos, desde o seu nascimento na manjedoura, quando o imperador Herodes resolve matar todas as crianças até os 2 anos de idade. Então, foi nesse momento em que esse homem obsidiado, que é Herodes, comete esta atrocidade. Logo mais adiante, João Batista sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Vejam, é a obsessão na volta de tudo aquilo que Jesus estava realizando e nos trazendo. Herodes se deixa influenciar por Salomé, que era filha de Herodíade, e Herodíade pede a Salomé, que fez uma dança maravilhosa para Herodes, e ele se encantou tanto que pediu a ela, que disse a ela que ela podia fazer qualquer pedido. E Salomé se deixa influenciar pela mãe obsidiada também, que desse por presente a cabeça de João Batista. Porque João Batista não aprovava a união entre Herodíade e Herodes, porque ela era cunhada de Herodes. Então, Jesus envolto neste trama, porque João Batista era um primo de Jesus. Nós vemos também a situação de obsessores cruéis
que não vacilam em procurar Jesus no deserto. Maria Magdala era vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica, tinha altos e baixos. Judas foi enceguecido por obsessão fulminante. Caifás, que era o sumo sacerdote, mostrava-se um grande paranoico. Só tinha aquela visão do poder. Pilatos tinha crises de medo. E os evangelhos relatam inúmeros casos de obsessão tratados por Jesus. Nós temos o caso do Gadareno, que era um homem que ficava preso junto aos sepulcros e que muitas vezes tinha uma força descomunal que arrebentava as correntes que o prendiam lá. Ele se feria com pedras. Tanto que quando Jesus se dirige a ele, ele diz que se encontra governado por uma legião. Era um grande número de maus espíritos que envolvia aquele homem. E Jesus ajuda-o na libertação desses obsessores. Nós vemos a manifestação de Jesus curando uma pessoa endemoniada, que era o termo que se usava na época, de um obsidiado, que estava mudo, e por conta, e a mudez era decorrente desse processo obsessivo. Quando Jesus liberta ele dessa obsessão, o homem começa a falar. Jesus cura também no sábado uma mulher que há 18 anos se encontrava em um processo sério, obsessivo, inclusive encurvada. E esta cena é contada nos evangelhos, porque Jesus aproveita, inclusive, o dia de sábado para curar dessa mulher. Ele impõe as mãos sobre ela, ordena que esse espírito que estava subjugando por esse tempo todo se afastasse, e a mulher recobra a sua saúde, fica ereta mais uma vez, e as pessoas se impressionam com aquilo, mas os responsáveis pela sinagoga advertiram Jesus que ele não deveria ter feito aquilo, porque era um dia de sábado, e que as pessoas deveriam procurar os outros dias da semana para as curas, e nunca no sábado. E aí Jesus adverte aqueles homens pela hipocrisia desse hábito, dizendo, mas vocês não soltam o boi ou o jumento de vocês no sábado para dar-lhes de beber? Por que que a gente não pode libertar uma mulher ou uma pessoa qualquer do jugo de Satanás, era o que se entendia naquela época, se a gente faz isso com os animais? Nós libertamos eles para tomarem água, por que que a gente não pode libertar uma pessoa do jugo do Satanás, de um espírito imperfeito, desequilibrado? Então, a vida de Jesus foi cercada por obsessões, até o ponto em que ele, nos instantes finais, ele resolve ficar entre dois ladrões e dar a Deus diante de uma turba completamente fascinada. Jesus passou por estes capítulos de obsessão naquela época. E o evangelho que Kardec ordena para nós em 1864 é uma obra que trabalha metodicamente esse estudo do amor, porque ela fecha no sentimento único da caridade. Fora da caridade não há salvação. E a caridade é este amor em ação. Então nós temos que aprender a desenvolver este amor nesta intensidade do Cristo, para nos livrar das nossas imperfeições, das nossas mazelas. Então, no processo obsessivo, nós temos que cuidar, talvez num primeiro momento, do obsessor. A forma como nós nos dirigimos aos nossos obsessores, que são nossos mestres, nossos professores. Eles estão ajudando a levantar uma parte da nossa estrutura ainda imperfeita para que a gente possa prestar atenção a ela e trabalhar. E aí nós vamos encontrar na obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, a seguinte manifestação do codificador.
Porque quando nós tratamos este espírito imperfeito, aquele que nós chamamos de obsessor e que é um irmão nosso, ele diz o seguinte, Kardec: esta pessoa apenas se encontra afastada do conhecimento da verdade. Ninguém é imperfeito a vida toda, a existência toda. Esse é um período momentâneo, passageiro. Então, Kardec diz o seguinte, lá no capítulo 12: a maldade não é o estado permanente do homem, mas esse estado decorre de uma imperfeição momentânea. E que, da mesma maneira que a criança corrige seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, é um estado momentâneo de imperfeição. E a forma como tem os dialogadores de trabalharem com o obsessor é com muito amor. Para o obsessor, nos casos graves, é preciso desembaraçar, diz Kardec lá em A Gênese, o paciente dos fluidos perniciosos, e que pode exigir que se atue sobre o obsessor, falando-lhe com a autoridade de quem possua sobre ele superioridade moral. Então, aquele que vai estabelecer um diálogo com o obsessor tem que entender que aquele período pelo qual ele passa é de imperfeição momentânea e que todos um dia vão reconhecer os seus erros e se tornar uma pessoa, um espírito bom. Então, o que vai convencer esse espírito é o sentimento do amor. É esta proposta do amor que é capaz de fazê-lo reconhecer os erros e tornar-se melhor. Então, essa forma de diálogo tem que se dar através de alguém, como diz aqui, tenha superioridade moral. Mas o que é superioridade moral? A gente pode dizer que superioridade moral é aquele aluno aplicado na escola do amor. Todo aquele que já está aplicado na escola do amor, aquele que fala com o coração, aquele que vivencia aquilo que fala, aquele perdão que ele vai pedir para que o obsessor exercite, ele tem que demonstrar na sua vida que ele é um aluno aplicado nessa escola do amor, que o perdão já faz parte da sua vida, ele sabe das dificuldades e com isso pode ajudar alguém que se encontra também em dificuldade de aprender a amar. Então, nós devemos tratar, diz André Luiz, o obsessor, como quem se dirigem a um dos parentes mais queridos nossos. Olha que interessante. É o amor trabalhando na solução daquele embate vibratório entre obsessor e obsidiado. O amor resgatando esse espírito também, sem nenhum juízo, sem nenhum julgamento, porque só o amor é capaz de modificar esse nosso passado de erros, de dar um novo futuro para estas almas, de nos ajudarmos uns aos outros. Tem uma passagem que é comentada por Leopoldo Cirne, com relação a um processo de desobsessão, ao que auxiliava Adolfo Bezerra de Menezes, uma jovem que padecia de uma obsessão cruel durante muito tempo. Nesta sessão específica de desobsessão, Bezerra usou todos os seus argumentos, mostrou todas as facetas do processo obsessivo, as consequências desta atitude insana, da necessidade daquelas almas encaminharem-se na direção do amor, falou com tanta veemência o tempo todo, que no final, o espírito tentando afastar-se daquelas argumentações, mas no final ele se comove, ele se rende. Mas ele diz o seguinte: velhinho santo, o que me convenceu não foram as tuas palavras, mas o teu sentimento. Olha que lindo. Velhinho santo, o que me convenceu não foram as tuas palavras, mas o teu sentimento. Aquilo que ia junto com as palavras. Porque tudo aquilo que ele falava, Bezerra sentia, praticava.
É desta forma que o amor estabelece esta ponte de cura para o obsessor. E com relação ao obsidiado, a nós obsidiados, que volte e meia nos encontramos em processos obsessivos na nossa vida, nós também temos que agir com amor para conosco mesmo. E aí, nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 254, esta interessante manifestação de Kardec vai nos ajudar a refletir um pouco aqui. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Olha que interessante. O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Às vezes a gente fica pensando que a forma de combater um processo obsessivo ou evitar uma obsessão é se afastar dos maus e aproximar-se dos bons. Olha, as pessoas más eu não quero contato com elas. Eu quero contato com as pessoas boas. Afastar-se dos maus e ter contato com as pessoas boas. Mas vejam, não é isso que Kardec diz. Ele diz assim, o mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos. Porque a gente nunca vai estar livre de nos encontrarmos em um determinado momento, local ou situação, na presença de maus espíritos. Até se nós observarmos nas regiões espirituais de sofrimento e de dor, há muitos espíritos de luz que habitam aqueles lugares para ajudar aquelas almas enfermas daqueles lugares. Então, eles que são espíritos bons, eles não se afastam dos maus. Eles estão junto a eles para auxiliá-los. Então, não é a questão de fazermos uma divisão entre bons e maus. Olha, eu tenho que me afastar dos maus e me aproximar dos bons. Não é assim. A gente tem que aprender a não sofrer a influência dos maus espíritos. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Aí é que ele diz, aproximando-se o mais possível, olha o que ele diz, da natureza dos bons espíritos. Não diz para nos aproximar dos bons espíritos, porque quem se aproxima de uma alma que é boa, não recebe por osmose todas as virtudes dela. É nos aproximar da natureza dos bons espíritos. É por isso que André Luiz vai dizer nos Missionários da Luz o seguinte, a maioria de nós, os obsidiados, tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. Olha a simbologia que ele usa, cérebro hipertrofiado e coração reduzido. Por quê? Porque a gente sabe muito, tem talvez muita cultura, mas somos pseudo-sábios. O coração ainda extremamente atrofiado, precisando fazer ingentes exercícios no caminho do amor. Então, a maneira que nós temos de não sucumbir à influência dos maus espíritos é nos aproximar da natureza dos bons espíritos. E aí nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, a seguinte menção do codificador. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. Porque aqui o codificador está falando do seguinte, olha, nós que somos obsidiados, a gente tem que fazer esforços para nos aproximar da natureza dos bons espíritos. O que é? Fazendo o bem, a caridade. Se nós agirmos assim, ele diz assim, olha, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações. O obsidiado, ele vai começar a perder a sua influência na medida... O obsessor vai começar a perder a sua influência na medida que o obsidiado começa a exercitar o amor na sua vida, no seu dia a dia, mudar o seu plano mental. Então, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações.
Ele vê aquela pessoa estendendo a mão para alguém que necessita, ele sai de noite, no dia de descanso dele, para entregar alimentação para alguém, levar passe na casa de alguém que precisa. Quando isso, ele, sem perceber, ele vai se aproximando da influência, vai se aproximando da natureza dos bons espíritos e saindo da influência dos maus espíritos. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias. E com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento, quando a gente age mal, ele, o espírito, se irrita. E então que ele serve de justiça a Deus para punir aquele a quem não perdoou. E para nós, encerrando esta parte aqui da exposição, ainda no Evangelho, no capítulo 10, tem uma passagem de Paulo de Tarso que diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Por quê? Porque num processo obsessivo, nenhum de nós é vítima. Aquele que se encontra sob a ação de uma obsessão difícil é alguém que deu causa a isso. Se não agora, em um passado, talvez um passado recente. Então, pedir perdão, perdoar o inimigo, é pedir perdão para si mesmo, porque nós demos causa a isso que gerou esta vingança, esta raiva. Por isso, meus queridos, só a terapia do amor é capaz de devolver a nós a sanidade, o equilíbrio e a paz que todos buscamos. Então, vamos devolver a palavra para o Igor e começar, assim que for possível, a nossa troca de informações e nosso bate-papo. Muito bem, meu amigo. Que reflexões excelentes. Realmente, a gente ficou aqui nos bastidores e tenho certeza que cada amigo e amiga que estão conosco nos comentários, passeando com muita alegria pelas suas reflexões. Antes da gente fazer o nosso bate-papo, já temos perguntas. Nós vamos ao nosso momento de arte. Temos 2 músicas para que você que ainda não fez a sua pergunta, aproveite a oportunidade, porque na sequência a gente tem o nosso momento de troca com o nosso querido amigo Velocino. Vamos ao nosso momento de arte. Caminhando encontrei um homem caído de coração, massacrado, dilacerado. Aos céus clamei em prece, fiz um pedido para acolher este coração desesperado. Abracei aquele coração aflito, mediquei com carinho e evangelho, cuidei e servi o alimento bendito, e em oração agradeci. Segui pelas ruas, acolhendo os sofridos. Era fome de amor, de casa e de pão. De dignidade eles foram destituídos, restando só esperança e oração. Me vi abraçando o Mestre Jesus, cada vez que acolhia um irmão. Um olhar em uma prece se fazia luz, e abraçados me via nesta canção.
Abracei aquele coração aflito, mediquei com carinho e evangelho, cuidei e servi o alimento bendito, e em oração agradeci. Há muito tempo vivemos e morremos lado a lado. Há muitas eras, erramos e acertamos ombreados. E novamente, juntos aqui estamos mais uma vez, seguindo em frente, conscientes um do outro. Nos olhamos face a face, teu abraço é meu abrigo, recordando sentimentos, tu és mais que um amigo. Me renovo no amor, me redimo no perdão, me tranquilizo na paz, te recebo como irmão. Agora sei que teu fracasso também é minha queda, mas despertei. Laços fortalecidos não se quebram na caminhada. Sigamos amparados, eu e você, seguindo em frente, conscientes um do outro. La la ya la ya. Face a face, teu abraço é meu abrigo, recordando sentimentos, tu és mais que um amigo. Me renovo no amor, me redimo no perdão, me tranquilizo na paz, te recebo como irmão. Há muito tempo vivemos e morremos lado a lado. Muito bem. Olha aí, estivemos com os nossos queridos amigos aqui do nosso Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, primeiro o Alisson Canteiro, que está aí nos acompanhando, e aí sempre com a sua sensibilidade musical nos emocionando. Alisson, um abraço, meu querido amigo. E também, agora, nessa última apresentação, os nossos queridos amigos também, Mônica e Bruno, um casal, também aqui, o Alisson está aí em Currais Novos, na cidade de Currais Novos, lá no Seridó. Mônica e Bruno são daqui de Natal também. Então, meu amigo Velocino, estamos de volta, e agora para o nosso momento de interação. A gente tem uma primeira pergunta aqui, que é exatamente do Alisson, dos bastidores aí, tá nos acompanhando, e que faz esse questionamento para a gente. Em algum momento da sua fala, você falou, Velocino, da forma como nós nos dirigimos aos obsessores, ou como nós deveríamos ou devemos nos dirigir, como devemos compreendê-los, que olhar ter sobre eles. E aí o Alisson pergunta, como encarar com amor alguém que nos impõe a dor e o sofrimento? Uhum. Obrigado, Alisson, pela pergunta. A gente tem que começar a destrinchar um pouco esta questão, porque o sofrimento
é a forma como nós encaramos uma determinada situação. Então, quando a gente resiste àquela situação, quando a gente tenta jogar argumentos contra, a gente se sente injustiçado. Quando nós estamos fazendo todo esse movimento de repulsa, de não aceitação, nós criamos um sofrimento para nós. Então, até mesmo essas oportunidades de dor, porque a dor é comum no caminho, tanto que André Luiz vai estudar em Ação e Reação a questão da dor, né? A dor evolução, a dor auxílio. A dor é comum do processo evolutivo, mas o sofrimento depende de nós. Então, quando a gente resiste a esta situação, que é da natureza, porque ocorre a sintonia entre os espíritos. Então, quando há um processo obsessivo nas nossas obsessões, é porque há um processo obsessivo entre nós e o obsessor. Então, há entre nós uma sintonia. Mas como é que a gente vai exercitar este amor? Porque justamente o que levou a isso foi a nossa falta de amor, foi a nossa ausência de amor. Quando a gente estiver numa dimensão em que a gente possa amar, como o sândalo, não é? Que quando tu bate no sândalo, ele provoca aquela nuvem de bom aroma no ar. Os bons espíritos são assim, quando as pessoas tentam jogar sobre eles uma atitude agressiva, eles exalam amor, exalam perfume. Então, nós ainda não possuímos esse amor, então nós estamos nesta caminhada. E os processos obsessivos nos ajudam a isso. Porque Kardec também vai dizer o seguinte, olha, lá em A Gênese, no capítulo 14, item 46, é, portanto, causa da obsessão a nossa imperfeição moral. Para afastá-la, é necessário que se imponha uma força moral. Ora, se a causa é moral, a imperfeição moral, é preciso que a gente imponha uma força moral. Para nos garantir contra a obsessão, temos que fortificar a alma. Então, a gente precisa dessa força moral, que é fortificar a alma. Quando trabalhamos para melhorar a nós próprios, aí diz Kardec belíssimamente, as mais das vezes isso basta para libertarmos-nos do obsessor sem o socorro de terceiros, ele chega a dizer isso. Então, veja, quando trabalhamos para melhorar nós mesmos, isso basta para nos libertar do obsessor e, às vezes, sem o socorro de terceiros. Então, é isso, nós temos uma imperfeição moral, obsessão nos ajuda a verificar, a constatar, e aí isso é um estímulo para a gente começar a fazer ações no sentido de melhorarmos a nós mesmos, e com isso a própria obsessão vai se desfazendo. Não tem aquela história do Divaldo, que ele era perseguido durante muitos anos, inclusive está no filme da vida de Divaldo, não é? Perseguido durante muitos anos por aquele obsessor, até que uma noite ele recebe uma criança e acolhe aquela criança na Mansão do Caminho, uma pretinha horrível de feia, diz o Divaldo, e ele acolhe ela. Ele acorda às 4h30 da manhã, aquela criança chorando, eles arrumam ela, trocam a roupa, dão de mamar para ela. Quando ela se acalma, ele está voltando para o quarto, era quase 6 horas da manhã, estava na hora de levantar, e esse espírito para na frente dele e olha para ele, chorando o espírito, diz para ele assim, Divaldo, tu vai cuidar dessa criança que chegou aí? Ele diz assim, mas é claro, embora ela sendo feinha, mas eu vou cuidar bem dela. Mas tu vai cuidar mesmo bem dela, sim, como todas as outras crianças daqui. E aí ele diz assim, mas por que tu choras? Porque esta criança é minha mãe que reencarnou. Se tu me prometes que vai cuidar dela e fazer o bem para ela, a partir de hoje eu não te perturbo mais. Então vejam, é fazer o bem. Então todos nós estamos sujeitos a processos obsessivos, nós temos que fazer esse exercício do amor na nossa vida. Quando a gente começar a perceber, porque tem as fases, né? Os tipos de obsessão, a obsessão simples, a fascinação, a subjugação. Então, a gente tem que começar a perceber esses sinais. A gente fala alguma coisa, as pessoas estão toda hora retrucando,
a gente não é bem visto num lugar, então isso tem que começar a nos chamar atenção. Diz, olha, o que será que está acontecendo? E a gente começar a refletir sobre os nossos comportamentos. Então, a gente mesmo consegue identificar algumas fases iniciais desses processos obsessivos, e aí, então, vem as nossas ações de fazer o bem. Mas nem sempre, como diz aqui o Alisson, é difícil a gente praticar o amor para alguém que... Porque, às vezes, pode ser obsessão de encarnado para encarnado, não precisa ser de desencarnado para encarnado. Às vezes, alguém pode fazer o mal explícito para nós, está sempre querendo o nosso mal. Como é que a gente vai amar essa pessoa? Não é? Então, a gente primeiro começa fazendo as nossas preces para aquela pessoa, né? Não precisa... O amor, a gente tem que entender o seguinte, que o amor é um exercício. Quando a gente lê lá, amai-vos eis o primeiro mandamento, mas essa palavra mandamento em grego também era entendida como exercício, porque amor é um exercício, são etapas. Primeiro, a etapa é a gente não querer o mal daquela pessoa, porque talvez a pessoa nos faça um mal, a gente quer revidar. No primeiro momento, a gente diz, eu vou evitar o revide, eu não vou querer o mal para aquela pessoa. E eu vou exercitar isso. Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, mas é um exercício que eu vou fazendo cotidianamente. Depois de eu não querer mais o mal para aquela pessoa, eu já começo a fazer uma prece para ela. Bom, hoje eu vou fazer uma prece. Eu faço prece para tanta gente, se eu vou fazer para ela, não quero mais o mal dessa pessoa, eu já avancei, então eu vou começar a fazer prece para ela. Então, vai indo, amanhã ou depois a gente faz alguma coisa boa para ela, manda um olá, um bom dia, uma frase lá no Facebook dela, positivo, e assim a gente vai, porque amor é exercício. E assim nós vamos exercitando. Fantástico, fantástico, meu amigo. A gente fez uma ponte perfeita para emendar com a pergunta da Clarinha Monize, que está nos bastidores, mas está colaborando também com as nossas reflexões. E a gente falou um pouco exatamente dessa forma como lidar com o obsessor. Seria esse o grande diferencial da proposta espírita, essa terapia do amor? É o que a Clarinha nos pergunta. A terapia do amor seria o grande diferencial da proposta espírita comparada com a forma como outras religiões tratam o assunto da obsessão, que é meio assim, é como você falou na sua fala, é para expulsar, é para se ver livre, é para afastar para o mais longe que puder, enquanto que essa proposta da terapia do amor que a doutrina espírita nos apresenta, muito pelo contrário, como você muito belamente disse na sua fala, é trazer para junto, é aproximar. Seria esse o grande diferencial, a grande contribuição da doutrina espírita de tratar esse assunto em comparação com outras formas de se tratar esse mesmo assunto? Uhum. Clara, muito obrigado pela pergunta, pela colocação, e é mesmo o grande diferencial da doutrina espírita em termos da terapia da obsessão é o amor. A gente vai encontrar em todos os compêndios que vão falar sobre obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, nas obras básicas, no Evangelho, é a terapia do amor. Enquanto, quando a nossa compreensão desse processo é um pouco ainda infantil, a gente começa, as pessoas entendem o mundo entre o bem e o mal. Então, a gente tem que fazer aquela batalha entre o bem e o mal. Então, aqueles que estão do lado do bem devem resistir ao mal. E o próprio Cristo disse, não resistais ao mal. Né? Não cria a cisânia, não cria o embate, porque a gente vai estar alimentando esse processo. Quando a doutrina espírita, então, lança luzes sobre esses espíritos equivocados, que estão num período de imperfeição momentânea, e que mais cedo ou mais tarde eles vão se dar conta do erro deles e caminhar, avançar, aprender a amar também. Então, são cenas comoventes, belíssimas nas obras espíritas que a gente tem esta terapia do amor. Lá na obra Ação e Reação tem um caso belíssimo que é do Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio, ele para aqueles que leram, vão se lembrar, o Antônio Olímpio, o pai dele faleceu, ele tinha 2 irmãos menores. Ele fica com interesse de ter a fazenda só para ele, porque talvez os irmãos queiram dividir a fazenda,
e ele inventa um passeio num lago que tinha na fazenda, ele dá uma bebida com tinha ali uma substância que entorpecente naquele líquido que ele dá para os irmãos, e vira o barco lá no fundo lá da lagoa. Os irmãos, porque estão naquela situação, estão entorpecidos, eles não conseguem nadar, se afogam e morrem. Ele nada, vem até a margem, e aquilo fica como um acidente. Ele, então, fica como proprietário daquela fazenda. A partir dali, assim que os irmãos se entendem como espíritos do mundo espiritual, começam a obsidiar Antônio Olímpio. E ele, como tinha fragilidade moral, ele se deixou envolver nesse processo obsessivo. Então, foi um processo que levou 15 anos de obsessão até o desencarne dele, e levou mais 20 anos no mundo espiritual. E esses espíritos, o Clarindo, que era um deles, esses dois, eles ainda obsidiaram a esposa do Antônio Olímpio, tanto que ela acabou ficando louca, e ela acabou morrendo afogada naquele próprio lago. Eles induziram ela a correr na direção do lago. Pois bem, ela, a Alzira, era um dos espíritos que se encontrava em melhores condições morais perante todos ali. E aí o processo que se estabelece no mundo espiritual é que ela, a Alzira, ela vai voltar como mãe desses dois espíritos, casada novamente com Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, que tirou a vida dos dois irmãos, agora, como pai, na próxima vida, daria vida a esses dois irmãos. E aí tem uma fala da Alzira com esses espíritos lá, que está na obra Ação e Reação, que é belíssima, porque eles já estão esclarecidos com relação ao mal que fizeram, e aí ela aparece para eles. Eles ficam envergonhados com a presença dela, eles se colocam de joelho, ela, porém, pelo amor dela, levanta eles e diz assim: eu é que tenho que pedir perdão a vocês, porque se eu fui casada com Antônio Olímpio e desfrutei também do crime que ele cometeu, eu também sou uma criminosa. E por isso eu peço a Deus para redimir tanto a mim, Antônio Olímpio, desses erros do passado. Eu vou voltar como mãe de vocês, vou acolher no lar e nós vamos trabalhar juntos. Olha só o que é a beleza desse amor incondicional. Porque a beleza daquele que vibra do amor é aprender que dali para sempre ele vai amar sempre, até mesmo aquelas pessoas que vão fazer um mal para nós. Porque é da natureza daquele que ama, amar sempre. E isso contagia. Isso é o que efetivamente transforma qualquer pessoa. Então, Clara, esse é o grande diferencial da nossa querida e amada doutrina espírita. Que bom, meu caro amigo. E essa compreensão abrangente que a doutrina espírita nos proporciona, não é? Devassando não apenas uma única existência, mas diversas existências são solidárias entre si, não é? Muitas vezes ela acaba alternando os papéis estereotipados do algoz e da vítima, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa no espírito obsessor, é comum colocar sobre ele o estereótipo do algoz. Mas a doutrina espírita nos mostra que nem sempre é assim, não é? Parte do processo da terapia do amor muitas vezes está relacionado com descobrir-se também como algoz em algum momento do passado, né? Como lidar com isso? Como, de repente, lidar com uma situação em que você era vítima e agora você descobre que você não é mais vítima, que, na realidade, aquele é uma fera ferida ou aquela é uma fera ferida que está cobrando contas de algo que aconteceu no passado. É interessante, Igor. Quando eu estava refletindo sobre esse assunto, eu imaginei uma cena. Imagina assim, alguém ligar para o corpo lá de polícia militar para fazer o atendimento de uma ocorrência de um distúrbio entre vizinhos.
Aí chega o policial militar lá, vai conversar com a pessoa que fez a denúncia, porque ela está se sentindo vítima da ação agressiva do vizinho dela. Mas quando os policiais militares vão se envolver em toda aquela ocorrência, eles vão verificar que, na realidade, aquele que é vítima foi um agressor antes. Então, hoje ele está revidando lá com som altíssimo, lá a pessoa reclama, diz, olha, eu não consigo dormir, eu estou com um filho pequeno, o vizinho está com som alto, abriu o capô do carro dele e tal, e aí a polícia militar vai lá, daqui a pouco vai falar com o vizinho e diz assim, mas tu não sabe a festa que ele fez aqui do lado na noite passada. Então, é bem essa situação. Então, a espiritualidade coloca esses espíritos em contato mais uma vez, né? Então, a gente percebe pela doutrina, através do processo reencarnatório, que não há vítimas nesse processo, nós não somos injustiçados, não é? Então, a gente passa a aprender que nesta hora é preciso a gente, como dizia, como está esta frase do apóstolo Paulo lá no Evangelho, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Então, eu vou perdoar o obsessor. Sim, mas por que eu vou fazer isso? Porque eu estou pedindo perdão para mim mesmo. Perdoando a eles, eu estou perdoando a mim mesmo. Então, esse é o processo rico da doutrina espírita que nos coloca diante da nossa realidade. É porque a gente é muito orgulhoso, então a gente acha, não, mas eu não errei. Não, Deus foi muito bom que permitiu que a gente esquecesse o nosso passado. Apenas isso. Mas te prende aos sinais da vida e vais perceber que não há nenhum mal sem causa na natureza e no universo. Então, é preciso a gente entender disso, agradecer a Deus pelo esquecimento do passado, procurar fazer o bem e perdoar a nós mesmos para que a gente perdoe os nossos obsessores. Muito bem, meu amigo. Então, a gente poderia dizer que, no final das contas, todo processo obsessivo é como se fosse uma grande lição que a vida quer nos dar, de que existe uma carência de amor, existe uma pendência nossa no campo do amor e do perdão que a gente precisa resolver. Seria uma forma diferente de encarar o processo educativo obsessivo como um processo educativo e terapêutico? Perfeito resumo, Igor. Perfeito resumo. É justamente isso. É esse exercício dentro dessa estrutura harmônica da lei divina, nos ensinando a desenvolver mais o amor, a aprender a amar. É a nossa imperfeição moral, como diz Kardec, que dá origem a uma causa moral, e para isso a gente precisa fortificar a nossa alma. E aí vem o exercício do amor. É belíssimo, né? Então, é por isso que nas nossas casas, nos centros espíritas, quando as pessoas vão até lá, o recurso, além de todo o trabalho espiritual que se dá a essa pessoa, é importante o passe, Kardec diz, né, para ir livrando aos poucos os fluidos perniciosos desse espírito. Então, a aplicação do passe é extremamente importante. Vai ter o trabalho de natureza espiritual na casa, esse espírito pode se manifestar por lá, mas tem todo o trabalho de evangelização desta alma, né? Para que ela se modifique. Então, vão ser apresentados convites para ela melhorar, ela vai participar das palestras, dali a pouco ela vai conhecer como é que a casa funciona, ela vai participar de um grupo de estudo, dali a pouco tem um grupo lá que faz comida para as pessoas na rua, tem um grupo que leva passe aos enfermos, e aí ele vai, aos poucos, se ambientando naquela prática do amor, e quando ele vê, o processo se desfez, porque ele está fortalecendo e fortificando a alma dele. Então, está se fortalecendo para dali para frente, né? A gente tem que se tornar independente, autossustentável, equilibrado, né? Para o resto da nossa vida, nunca dependentes. Olha, poxa, agora estou obsidiado de novo, vou lá na casa espírita, o lugar de obsessor é na casa espírita, esse é que tem que ficar com o obsessor. E assim a gente vai e vem, vai e vem, vai e vem. Não, nós temos que aprender, a vida está ensinando. Só se toda hora eu estou ficando resfriado, mas por que isso está acontecendo? É porque eu estou me descuidando.
da alimentação, da minha vestimenta, tudo mais. Então, no momento que eu aprender isso, eu evito. E é isso que faz o nosso crescimento. Então, é bem isso. Isso acontece para mostrar as nossas fragilidades, para a gente se fortalecer, para a gente crescer. É um grande ensinamento da lei. O mal é uma sinfonia no universo, como dizia Santo Agostinho, né? O mal é uma sinfonia no universo. Meu amigo, você mencionou o Agostinho, eu estava me lembrando do Agostinho agora mesmo, coincidentemente, dessas coincidências que não existem, né? E me lembrando um momento lá do Evangelho, onde ele, falando sobre os mundos de regeneração, ele diz mais ou menos assim: no mundo de regeneração, o amor está inscrito em todas as frontes. Na regeneração, o amor toma a dianteira, o amor predomina. Será que a regeneração ainda não chegou exatamente porque a gente ainda está vacilante na prática do amor de forma plena nas nossas vidas e por isso ainda precisando das expiações e das provas? Seguramente, né? Esse período do processo obsessivo em que a gente ainda se encontra no mundo de provas e expiações, saindo para um mundo de regeneração, é porque ainda há uma certa dose, né, de imperfeição ainda na nossa alma, atrelado a esses valores do orgulho, do egoísmo, da inveja, que daí nos sujeita a esses processos obsessivos. Então, quando a gente começar a trabalhar o amor, e por isso é fonte de aprendizado para todos nós o processo obsessivo, a gente vai caminhar na direção deste amor. Então, até Kardec diz lá em A Gênese, olha, nós estamos cercados por uma... A palavra que ele usa, deixa eu ver, eu cheguei a anotar aqui, pululam, é o termo que ele usa, né, em A Gênese, pululam em torno da terra maus espíritos. Ora, pulular significa abundar, né, sobejar, estar cheio, repleto. Então, Kardec diz assim, ó, pululam em torno da terra os maus espíritos, mas aí ele diz por quê? Em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A obsessão é um dos efeitos da ação malfazeja desses espíritos e deve ser encarada como prova ou expiação. Então, se pululam em torno da terra esses espíritos que ele chama aqui de imperfeitos, inferiores, né? É porque esses maus espíritos, que estão em grande número, decorrem da inferioridade dos seus habitantes. Então, na medida em que nós melhorarmos o nosso padrão vibratório, e que a gente efetivamente aprender a amar, e não fazer um mundo de divisões, um mundo de acolhimento, um mundo de fraternidade, e fizer estes nossos exercícios efetivos, nós estaremos caminhando para o estabelecimento desse mundo de regeneração, como disse o Santo Agostinho, né? Dos mundos regenerados está lá no frontispício. Acho que tivemos uma pequena instabilidade com o nosso irmão. Vamos aguardar um pouquinho para ele retornar. O Velocino falando então para a gente sobre esse amor como grande realidade desse mundo de regeneração, em que essa temática da obsessão e da libertação dos processos obsessivos talvez não façam sentido. Nosso irmão teve uma estabilidade com a conexão, mas nós vamos esperar um pouquinho para que ele se reconecte conosco. Enquanto isso, ainda dá tempo de fazer mais alguma pergunta. A gente ainda tem alguns minutinhos com o Velocino. O Charles Dantas, inclusive, Charles, espero que você continue com a gente. Não esqueci da sua pergunta não, viu, Charles? Está aqui aguardando para que o nosso irmão Velocino Camargo Neto possa retornar
ao nosso bate-papo. Então, enquanto isso, vão colocando no chat, sejam perguntas, ou também coloquem, a gente gosta sempre de ouvir as impressões de vocês, os comentários, como é que tá, se está sendo legal, se a noite está sendo, os esclarecimentos estão sendo oportunos. Nosso amigo está de volta, vou chamar novamente para a tela. Oi, volta Igor. Aí, meu amigo. Deu um problema na minha conexão, voltou há pouco aqui, ainda bem. Tudo bem, você terminava a sua fala falando exatamente desses mundos de regeneração e do amor no frontispício, né? E como realidade desse mundo regenerado. Se você quiser concluir o seu argumento, fica à vontade. Sim, eu só gostaria de acrescentar, esses dias eu encontrei uma colocação muito interessante sobre o exercício da mediunidade, porque a pessoa daí vai para a casa espírita, tem o tratamento, começa a estudar, e às vezes a gente, puxa vida, será que eu sou médium, então eu vou exercitar a mediunidade, quero ser médium de efeitos físicos, médium de cura, médium de vidência, médium audiente, de psicografia, a gente começa a divagar sobre isso. Eu li algo muito interessante nesse caminho da nossa fortaleza moral. Diz assim, se querem ser médios de efeitos físicos, entre em uma casa de caridade, pegue uma vassoura e movimente até fazer desaparecer toda a sujeira. Olha que baita médio de efeitos físicos. Se quer ser médium de cura, faça uma refeição, pão, sopa, chá, almoço, janta, e dê ao faminto. E assim, instantaneamente, poderá curar um dos maiores males do ser, a fome. Se quer ser médium de vidência, olhe nos olhos do irmão, veja o Cristo nele, auxilie e jamais o julgue. Se quer ser médium audiente, doe seus ouvidos e escute o próximo com empatia e sem preconceitos. Se quer ser médium de psicografia, vá às suas redes sociais e escreva mensagens edificantes, otimistas e de amor. E se quer ser um médium sensitivo, sinta a necessidade do irmão mais próximo e então, com muito respeito, supra-as. Fantástico, belíssima mensagem. Isso é o amor colocado em prática, não é? Deixando de ser um conceito teórico e muitas vezes abstrato para ganhar uma praticidade e fazer a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo, né? Meu amigo Velocino, temos mais uma pergunta que chegou nesse meio tempo. É uma pergunta do nosso irmão Charles Dantas. E ele pergunta, como saber, é uma grande dúvida que paira, né, muitas vezes no movimento espírita, né? Como saber se é de fato uma obsessão típica, vamos colocar assim, ou se são as nossas próprias tendências inferiores? Como saber se existe a atuação de um espírito obsessor ou se, no caso, o espírito obsessor somos nós mesmos, numa auto-obsessão com as nossas próprias tendências? Muito bem. Então, todos nós temos uma personalidade, que é aquilo que caracteriza o nosso comportamento. Então, nós temos um padrão ao longo da vida. Geralmente, temos esse padrão em um determinado período da nossa vida, que é muito claro. Então, a pessoa consegue identificar a forma como aquela pessoa age, procede diante de determinadas situações. É claro que nesse processo a gente vai encontrar em nós ainda uma série de imperfeições nossas, né? Às vezes, por qualquer motivo, a gente se irrita, né? Mas talvez isso seja característica nossa, a gente vai perceber isso. Mas é assim, olha, tem algumas coisas que eu relevo, agora tem algumas outras que ela tem um potencial maior de me atingir. Então, aí eu consigo identificar o meu ponto. Cada um de nós, então, tem esse padrão. Quando acontece uma ação persistente de um espírito imperfeito sobre nós, essas situações começam a se agravar. Então, não é mais naquela situação em que comumente a gente saía um pouco de nós. Isso começa a se dar com maior frequência em situações em que antes a gente tinha um certo controle e agora nós não temos mais. Então, esse tipo de situação ela vai se agravando.
esta é aquela situação em que a gente começa a perceber uma atuação, ou sinais de uma atuação de um espírito imperfeito sobre o nosso comportamento através de um processo de sintonia. Então, se a gente não vai cuidando, aquilo, a gente até vai, talvez, vamos dizer assim, se acomodando com aquela situação. Por exemplo, se a gente entra em contenda com as pessoas por alguma situação, não gosta, dali a pouco a gente já está ridicularizando alguém, gritando e tal, essas pessoas com o tempo vão dizer assim, o Velocino, eu acho que tá meio lelé. Vamos deixar de conversar essas coisas com ele. Então, ele começa a perceber que as pessoas elas vão acomodando o seu comportamento para não gerar um estresse em mim. E com isso eu vou gostando. Viu? Elas agora não me provocam mais, porque eu sou agressivo. E eu não estou me dando conta, isso já é um processo obsessivo que está campeando. Então, é isso, a gente tem que perceber aquilo que é comum do nosso comportamento. Olha, se eu vou para a casa espírita, eu trabalho na casa espírita, eu atuo na casa espírita, eu vou sempre com boa vontade, hoje tem grupo de estudos, que legal, vou tomar meu banho, fazer a refeição e ir para lá. Mas, dali a pouco, a gente começa a dizer, hoje tem o seridó espírita, tem que fazer esse trabalho, mas hoje, mas de novo, eu não estou afim, a gente fica molado, aquela coisa... Isso acontece uma vez, acontece duas, se repete, opa, é a hora de acender a luzinha de alerta, porque não é o meu normal. Meu normal, eu gosto de estar com amigos, um café, Kardec com amigos, que maravilha isso, estar com essas pessoas em todos os lugares, confraternizando, mas se isso já hoje me causa um certo desconforto, e que isso começa a me fazer a eu desconsiderar alguns convites e participar desses encontros, dessas situações, aí é para acender uma luzinha de alerta. Então, é isso. A gente tem que cuidar com relação a esses detalhes. E aí, prestar atenção. Por isso que todo processo evolutivo é um processo de muita consciência, né? Está lá a reforma íntima na questão lá do Livro dos Espíritos, né? Diz, olha, faz como eu fazia, Santo Agostinho, né? Todos os dias, reflete sobre o teu comportamento, aquilo que eu fiz contra alguém, contra mim mesmo, contra Deus, não é? Porque isso é um processo consciente. André Luiz tem uma página bonita também, diz assim, a minha hora de humildade. Ou seja, ele propõe que a gente faça um exercício de humildade, diz assim, escolha uma hora qualquer no teu dia, pode ser até na semana, escolha uma hora para fazer o exercício da humildade. O importante é porque quando a gente se predispõe, olha, vou fazer a minha hora da humildade na terça-feira das 14 às 15, quando a gente se propõe a isso, naquela uma hora, a gente vai ficar vigilante, consciente. O que André Luiz está dizendo é porque a gente vai aprendendo a ter consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, e isso vai nos ajudar a fazer um processo evolutivo de cada um de nós com qualidade, porque tem que ter consciência de tudo aquilo que a gente fala, pensa e age. Era isso. Meu querido amigo, para encerrar, porque a prosa, quando é boa, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Você começou de uma forma tão emocionante, evocando Jesus e os primeiros trabalhadores, e o Jesus como grande exemplo. Eu te perguntaria, de uma forma resumida, com a singeleza do teu sentimento, como esse evangelho, como essa boa nova do Cristo, pode nos auxiliar, ainda hoje, 2 milênios depois, nesse grande desafio de estabelecermos a terapia do amor nas nossas vidas. Como se aconchegar no evangelho e fazer com que, de fato, ele faça diferença no caminho, nos caminhos do amor que todos nós estamos procurando trilhar. Meu amigo Igor, a gente vai percebendo com o tempo que o evangelho precisa ser lido e entendido pelo coração.
Então, quando a gente se predispõe a ler o Evangelho, que é uma obra riquíssima, que foram escrita por espíritos queridos, abençoados pelo alto, para procurar traduzir o melhor possível aquilo que Jesus ensinou, porque é tão rico o Evangelho que Emmanuel dizia a Chico o seguinte, que ele, com o conhecimento que ele já tinha do Evangelho, quando ele era convidado a participar de congressos no mundo espiritual, em que conclaves se estabeleciam para analisar e estudar a riqueza do Evangelho, ele diz, Emmanuel, que ele se sentia nesse conclave como um crocodilo. Então, vejam, ele com o conhecimento que tem, porque o Evangelho é dessas obras de um manancial inesgotável. Na medida em que a nossa alma vai evoluindo, entendendo um pouquinho mais da natureza, amando um pouco mais, quando a gente volta os nossos olhos novamente para o Evangelho, a gente vai extraindo outras riquezas dele. É uma fonte inesgotável, e que nós devemos ler com o sentimento, com o coração, porque foi com esse sentimento que Jesus pintou todos os quadros da passagem dele por nós. Porque Jesus entendia perfeitamente que nós precisávamos, de forma urgente, a fazer esse exercício do amor para nos libertar. Por isso que Kardec percebe isso e coloca, olha, fora da caridade não há salvação, porque é o amor em ação. E Jesus percebe que essa nossa humanidade ela só vai se libertar desses equívocos, desses sofrimentos, destas mazelas, quando a gente aprender a efetivamente amar. Então, o Evangelho é esta obra divina para a humanidade, escrita com todo o sentimento de amor do Cristo, para ser lido pelos nossos corações. Como dizia André Luiz, nosso cérebro está agigantado e o nosso coração hipertrofiado, está com uma atrofia, né? Super atrofiado. Então, a gente precisa fazer isso. Vamos ter esse hábito de ler o Evangelho, pegar as parábolas de Jesus, procurar entender os sentidos dela, o sentimento, e a gente vai ver esse amor percorrendo todas as páginas e as folhas sublimes do Evangelho. E esse é o convite que a gente faz. Vamos ler esta obra com o coração. Gratidão, meu querido amigo. Eu deixo o espaço reservado agora para que você possa se dirigir a todos que estão nos acompanhando, tanto agora ao vivo, quanto aqueles que nos acompanharão nos vídeos que permanecerão gravados tanto no canal Seridó Espírita quanto nos demais parceiros, a sua mensagem final e as suas considerações finais aos nossos queridos amigos. Muito bem, eu quero imensamente agradecer a oportunidade de estar aqui, de conhecer o Igor, de conhecer a Clara, a Socorro, o pessoal que participou aqui conosco, com as suas perguntas, colocações, enriquecendo esse nosso encontro. Para mim foi um presente imenso estar aqui com vocês. Eu queria deixar, então, como uma última mensagem, uma história interessante. Tem um podcast americano de Simon Sinek, ele é muito divulgado. E num desses podcasts, ele entrevistou um músico americano. E esse músico americano contou para ele uma história interessante. Ele disse assim, olha, uma vez me aconteceu algo que, assim, uma experiência diferente. Eu estava na fila de um drive-thru para pegar um café, e eu estou ali na fila, de repente olho para trás, vejo que atrás de mim tem um carro onde está uma mulher e ela está só também. Chegou na minha vez de comprar o café, eu comprei o meu e comprei um café a mais. E pedi para que a moça
entregasse esse café para aquela que viria atrás, dizendo para ela o seguinte: olha, a pessoa da frente comprou para ti e mandou te dizer que tu é uma pessoa muito amada e muito querida. Só isso. Ele foi, a pessoa recebeu e ele contou isso para o Simon Sinek. O Simon disse para ele: olha que interessante que tu está contando. Eu li há pouco tempo que tem uma pesquisa que diz que esses gestos de amor desinteressado, de caridade desinteressada, isso projeta um hormônio chamado ocitocina no nosso corpo. A ocitocina é o mesmo hormônio que a mãe grávida tem e que ela joga na corrente sanguínea na hora do parto. Tanto que a mãe acaba esquecendo qualquer dor que teve na hora do parto, engravida de novo, e de novo, e de novo, porque é um prazer tão grande naquela hora que ela acaba esquecendo por força desta ocitocina. Então, diz ele, quando a gente faz um ato de bondade de forma desinteressada, a gente recebe uma descarga de ocitocina, que é o hormônio do amor, e tu te sente bem. E ele diz, mas não é só isso, aquela pessoa que presenciou isso, ela também se deixou contaminar por essa ocitocina e ela teve uma descarga. E a pessoa que recebeu também. Vejam, vocês três foram beneficiados. Aí ele contou assim, esse músico, pois é, mas tu sabe que teve uma outra vez, agora tu está falando disso, eu me lembrei de uma outra situação bastante semelhante. Eu estava num show no interior, numa cidade do interior, e aí eu estou tomando um café de tarde lá no hotel, antes do show, entraram 3 senhoras no restaurante, e quando eu olhei, uma delas pareceu muito a minha mãe, que já havia morrido. E naquela hora me deu uma vontade muito grande de tomar um café com a minha mãe, mas não era possível. E aí me veio na cabeça o seguinte, mas por que tu não compra um café para elas, para aquelas 3 mulheres, e toma café com elas? E foi isso que fez. Ele, então, pediu 3 cafés, pediu para que entregasse naquela mesa. Quando estava entregando, ele chegou lá e disse assim, olha, esse é um presente meu para vocês. Vocês estão achando estranho, mas me permitam, é que a minha mãe faleceu e eu achei uma de vocês muito parecida com a minha mãe, então é um carinho que eu quero oferecer. Uma delas se levantou, começou a chorar, olhou para ele e disse assim, eu posso te dar um abraço? E ele ficou assim, meio sem jeito, sim, pode. Ela abraçou, chorou bastante. Ela diz assim, é porque tu é muito parecido com o meu filho que morreu mês passado. Eu estou com uma saudade imensa, esse teu gesto foi belíssimo. Então vejam, a ocitocina sendo descarregado naquelas almas que estão ali, e assim como vocês que estão ouvindo também foram agora foram contaminados, né? Esse hormônio invadiu a circulação sanguínea de vocês de ocitocina, porque ouviram, vocês se envolveram com a história, porque isso é o amor. Esta é a energia do amor, esta é o hormônio do amor, que nós possamos inundar a todos nós de ocitocina, fazendo bem desinteressadamente, pregando o evangelho, exercitando o evangelho, praticando o evangelho, em casa, com a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, aprendendo a perdoar, aprendendo a ouvir, aprendendo a amar. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, meu querido amigo. Receba o nosso abraço, mesmo à distância, direto do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul. A nossa gratidão por termos estado juntos nessa noite, que outros encontros aconteçam, e que nós possamos seguir nessa atividade, nesse trabalho belíssimo de levar a mensagem do Espiritismo, esse cristianismo redivivo aos corações. Meus queridos amigos, a nossa gratidão a todos vocês que nos acompanham também. Na próxima segunda-feira teremos mais uma edição do nosso Café com Kardec Amigos, sempre às 19h30, pelo canal Seridó Espírita e pelos canais parceiros. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Velocino, mais uma vez, meu querido amigo, o nosso abraço. Obrigado, Igor, e a todos vocês.